iniciar perguntando para você qual é a sua dor. Primeiro, qual é a sua dor? Aonde dói? Seja a dor da alma, seja a dor da mente ou a dor do físico. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as dores do nosso pescoço. E nós temos uma patologia que se chama síndrome do pescoço de testo. Então, só de falar de testo, você tem que ter a relação direta que aquela pessoa que tem essa síndrome do pescoço de testo, tem uma relação com a postura, tem a relação que a pessoa fica mediante horas numa mesma posição da cabeça e do pescoço, fazendo um arco de flexão e nesse arco gerando uma distensão. E se você hoje, na atualidade, começar a observar, nós na rua, no ônibus, com a família, com colegas, nós observamos que o ângulo do pescoço e da cabeça geralmente não está para frente, está para baixo. E quando nós começamos a nos observar, não é só o ângulo, todo o queixo, toda a postura, até a região torácica já está numa posição de inclinação e, consequentemente, essa inclinação, seja do tórax, seja do pescoço e da cabeça, vai gerar um estiramento importante, e esse estiramento vai também provocar uma fraqueza. E aí, eu quero que você entenda um pouquinho como que é a sua coluna cervical. E aí, Luciana, hoje eu trouxe essa coluna cervical, essa coluna vertebral, para que as pessoas possam imaginar. Então, nós temos abaixo do crânio 7 vértebras cervicais. E aqui dá para ver que aqui nós temos uma irrigação, que é a irrigação vertebral, que vai irrigar o cérebro. Mas nós temos os ligamentos e nós temos o disco vertebral que fica aqui. Só que nessas 7 vértebras, as 2 primeiras não têm a cartilagem. E ela tem uma hipermobilidade. Então, quando nós fazemos uso inadequado do nosso pescoço, acaba que nós geramos um desgaste mais rápido. E esse desgaste vai gerar também dor. E aí é que a gente procura o médico. E depois tem que procurar o fisioterapeuta. Mas a coluna cervical é composta de 7 vértebras. E aí, essas 2 primeiras, elas têm o nome de átlas e ax. Nessas 2 primeiras vértebras, elas têm muita mobilidade, mas tem um processo, pode ocorrer um processo degenerativo mais evidente. Nós, fisioterapeutas ou o médico, tem maior dificuldade de palpar as 2 primeiras, porque elas ficam bem ligadas no crânio. Então, às vezes você pensa, eu tô palpando já a cervical alta. Não, você já tá palpando a C3, C4 e C5. Por quê? Porque essas 2 vértebras, uma não tem dente, e a outra, ela tem um dente, mas ela não é igual os dentes de toda a coluna vertebral. E daí, explicar um pouco assim, que dentes, porque a gente pensa assim, dente? Muito Eu não sabia bem. que tinha dente além da boca. Então, para você imaginar, eu estou aqui com a coluna e estou mostrando os dentes da coluna. E sabe o que eu quero que você pensa? Quando nós falamos a espinha do peixe, então a coluna, nós temos
em toda a nossa coluna processos espinhosos. Esses processos espinhosos, depois de C3, eles são palpáveis. Então, esses são os dentes, são os processos espinhosos da nossa coluna vertebral. E aí, é interessante a gente voltar a falar sobre essa relação. Por quê? Porque quando vou voltar para essa síndrome do pescoço de texto, por que acontece isso? Por que cada dia mais, tanto crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos estão constantemente com o pescoço abaixado? Uso do celular exacerbadamente, computador. Muito bem. E isso virou rotina, se tornou vicioso. Um vício, se tornou vicioso. Eu posso criticar alguém? Não, mas eu não posso criticar. Mas eu posso mudar as minhas atitudes. Nesse momento, Luciana. E é incrível, você entra no elevador, 4 pessoas no elevador, entre criança, adolescente, adulto e idoso, todos com o pescoço virado e o celular aqui e lá digitando. Aí eu olhei, vai dar dor nos dedos da mão, já vai dar ali aqueles entroncamentos nas articulações do dedo, porque dói mesmo. E todo mundo com o ombro virado e o pescoço baixo. E somando a isso, às vezes, aquela pessoa que está na sua frente, dentro do elevador, ela coloca um fone de ouvido para ela não escutar nem o seu bom dia. Porque para ela, essa relação de concentração, de estar ali é muito importante. E vou lembrar ainda para você a relação daquelas pessoas que trabalham com o computador, que tem que trabalhar com o celular. E não é apenas algumas horas. Às vezes passam 8 horas trabalhando com o pescoço flexionado. Nós vamos dar um intervalo e após eu vou falar da biomecânica, qual é a carga que sobrecarrega o seu pescoço nessas posturas incorretas. E você vai tomar consciência que o correto vai você sempre estar direcionando o seu olhar para o seu celular, para o seu computador em linha reta.